Bem, vamos resolver aqui a lista. A segunda questão, letra C. Então, eu tenho o limite dessa função quando x vai a 9, tende a 9. Se aplicarmos diretamente o limite nessa função, verificamos que encontraremos uma indeterminação 0 sobre 0. Portanto, uma forma de resolver essa questão, esse limite, é reescrevendo o numerador x² menos 81, para que possamos, então, acabar com essa indeterminação. Então, uma forma de resolver, outra forma também seria por divisão de polinômios, tá? Mas nessa questão nós iremos fazer por produtos notáveis. Eu lembrando do seguinte, que a mais b vezes a menos b, isso é a ao quadrado menos b ao quadrado, podemos então reescrever o x² menos 81 nessa forma. Portanto, reescrevo x² menos 81 e percebo que eu posso reescrevê-lo com a ao quadrado menos b ao quadrado. Perceba, faça a comparação que x² ele se assemelha ao a ao quadrado menos 81. Eu não posso escrever aqui como 81 ao quadrado. Uma das formas de resolver é tirar a raiz quadrada do 81, e eu sei que a raiz quadrada de 81 é igual a 9. Então, isso, x² menos 9 ao quadrado, corresponde à função que eu tenho no numerador desse limite. Uma vez que eu escreva x² menos 9 ao quadrado, eu faço a analogia com o produto notável que eu escrevi aqui em cima. Dessa forma, então, eu posso escrever que onde eu tiver o a será o x e onde tiver b será 9. Então, mantendo os sinais, eu posso reescrever que x² menos 81 é x mais 9 vezes x menos 9. Feito isso, então, eu reescrevo o limite x tendendo a 9, e não mais como x² menos 81. Agora eu reescrevo como x mais 9 vezes x menos 9, dividido por x menos 9. Dessa forma, então, eu consigo cancelar, uma vez que isso aqui é multiplicação. Se fosse soma ou subtração, você não poderia cancelar. Uma vez que eu tenho essa multiplicação, eu posso cancelar x menos 9 do numerador com x menos 9 do denominador. Sendo assim, eu fico com o limite de x mais 9 quando x tende a 9. E aí basta aplicar a propriedade da soma, onde o limite da soma é a soma dos limites. Limite de x mais limite de 9 quando x tende a 9. Limite de x quando x tende a 9, basta substituir por 9, mais limite da constante 9 é o próprio 9. Solução 18. Bem, vamos agora resolver a segunda questão, letra D, onde envolve essa função com raízes. Pois bem, novamente, se você aplicar o limite nessa função, automaticamente você terá uma indeterminação 0 sobre 0. E você, então, tem que utilizar algum artifício para poder não cair nessa indeterminação. E o artifício que nós utilizamos para esse tipo de função, de limite, é o seguinte. Vamos reescrever o limite x tendendo a 0 de x mais 3 menos raiz de 3, x. E iremos fazer a multiplicação dessa parte pelo conjugado dele. Ou seja, vamos trocar esse menos por mais. Então, eu vou pegar
a mesma expressão, raiz de x mais 3, raiz de 3, tanto na parte superior quanto na parte inferior. E algo muito importante a ser destacado aqui é que você pega a mesma expressão, os mesmos termos, e multiplica tanto no numerador quanto com o denominador. E entre esses termos você coloca um sinal contrário ao que está aqui. Então, se aqui é menos, então aqui nessa região eu vou colocar mais, nessa parte. Em seguida, perceba que eu não estou resolvendo o limite, eu estou usando um artifício matemático para poder resolver essa função, deixá-la com outra cara, para poder aí então aplicar o limite. O próximo passo aqui é aplicar a propriedade distributiva. Então, eu vou multiplicar esse primeiro termo, tanto com o primeiro termo do outro parêntese, quanto do segundo. Assim sucessivamente. Então, esse raiz de 3 também eu vou ter que multiplicar tanto com o primeiro, quanto com o segundo. E assim nós ficamos com o seguinte: limite de x tendendo a zero. O primeiro termo vezes ele mesmo, então fica raiz de x mais 3 ao quadrado. Então, raiz de x mais 3, tudo isso ao quadrado. Em seguida, vão aparecer os termos centrais, que todas as vezes serão cancelados. Então, raiz de 3 mais raiz de x mais 3 com mais raiz de 3. Então, fica mais com mais na multiplicação dá mais. Então, raiz de x mais 3 vezes raiz de 3. Pronto, terminei o primeiro termo com os dois do segundo parênteses. Agora eu vou para o segundo termo do primeiro parênteses. Também será multiplicado entre esses dois termos. E eu tenho que fazer o jogo de sinal. Esse jogo de sinal aqui é muito perigoso, tá? Isso aqui mata muita gente nesse tipo de questão. Então, menos com mais vai ficar menos raiz de 3 vezes raiz de x mais 3. Por fim, menos com mais, menos raiz de 3 ao quadrado. Pronto. Então, terminei essa parte de cima. A parte de baixo, eu vou apenas multiplicar o x por esses dois termos aqui. E perceba que eu não fiz a distribuição, porque lá na frente eu vou precisar desse x aqui para cancelar com o x que vai aparecer no numerador. Então, deixa como está aqui na parte inferior. Então, agora podemos cancelar a potência com índice. Aqui a mesma coisa, potência com índice. E podemos cancelar esses termos opostos. Raiz de x mais 3 multiplicado com raiz de 3 é a mesma coisa raiz de 3 com raiz de x mais 3. Então, eu posso cancelar todo esse termo com esse segundo termo aqui. Portanto, ficamos agora com o limite de x tendendo a zero de quem? De x mais 3, já sem a raiz. Esse termo cancelou com esse. E em seguida eu vou ter o menos 3 dividido por quem? Por x vezes x mais 3. Aqui eu só copio. Pronto. Percebo então que eu tenho outro cancelamento. Mais 3 com menos 3. E com isso, vamos ficar com o limite de x tendendo a zero de x sozinho no numerador vezes o denominador que eu ainda não modifiquei. Pronto. Com base nisso, então agora, como é uma multiplicação entre x e todo esse parênteses aqui, toda essa expressão, então eu posso cancelar esse x de cima com o x do denominador. E aí, portanto, limite de x tendendo a zero. Muita gente, quando cancela esses termos aqui, coloca como se fosse zero no numerador. E aí é um problema muito grande. Eu já vi vários alunos cometendo esse erro. Então, quando você divide x por x, o que sobra? 1. Então, 1 dividido por x mais 3 mais raiz de 3. Agora sim você percebe que após todos esses passos, você pode aplicar o limite nessa função. Então, aplicando o limite nessa função, perceba que aqui o x vai tender a zero. Então, aqui vai entrar o valor zero.
Então, ficamos com limite do numerador, limite de 1 é o próprio 1, dividido, limite da raiz é a raiz do limite. Então, fica limite de x, quando x vai a 0, 0, mais limite de 3, mais limite de 3, então fica raiz de 3. Tá? Então, o limite da raiz é a raiz do limite. Então, é o limite de 3, quando x vai a 0. E a raiz disso é raiz de 3. Então, eu fico com 1 sobre raiz de 3, 3 mais 0, raiz de 3, mais raiz de 3. Então, isso aqui vai ficar com 1 sobre... Aqui sabemos que tem 1, e aqui também. Então, 1 mais 1, 2, raiz de 3. Aqui, se você quiser, você pode ainda fazer a radiciação, tá? Você pode fazer a radiciação em torno desse resultado, multiplicar por raiz de 3 no numerador